Graça e paz, queridos. Deus abençoe vocês poderosamente. Sejam todos bem-vindos nessa live. Sejam todos bem-vindos nessa live. Deixa eu mudar de lugar aqui, né? Porque não está muito bem visível. E vou mudar aqui um pouquinho só. Glórias a Deus, aleluias. 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 Deixa eu mudar um pouco aqui. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a tua vida. Seja bem-vindo nessa live. Dizer que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Shalom Adonai. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Seja bem-vindo nessa live. Quero falar um pouco sobre Satanás e a sua tentação. Ou seja, Satanás e a tentação. Nós, quando falamos de Satanás, as pessoas já sabem mais ou menos o que estamos a falar. Para integrantes da Illuminati, da maçonaria, Satanás é o pai deles, é o pai deles. Necromantes, encantadores, mágicos, Satanás é o pai deles. Entende? Então, normalmente quando falamos de Satanás, para os cristãos nascidos, redimidos, comprados, purificados, lavados pelo sangue de Jesus, Satanás é o adversário. É o adversário. Satanás, ele é o adversário. Ele é o adversário. Satanás, ele é o adversário. Se Satanás não é teu adversário, então Satanás é teu pai. Vamos perceber uma coisa aqui. Se Satanás não é teu adversário, automaticamente Satanás é teu pai. Como assim? O próprio Jesus disse no livro de João 8, no livro de João 8, diz que vocês querem fazer a vontade do vosso pai. Leia bem João 8, 44. João 8, 44, você vai encontrar o próprio Jesus a falar isso. O próprio Jesus que falou isso, não sou eu, não. Por isso eu falo assim, se alguém não considera Satanás como adversário dele, é porque Satanás é o pai dele. Porque o próprio Jesus disse, aquele que comigo não ajunta espalha.
né? Aquele que comigo não ajunta, espalha. Entendo o que diz a palavra aqui, no João 8, 40 e 44, diz assim: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume. Hoje é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Entende? Mas Jesus falava a verdade, ninguém queria nele, poucos acreditavam nele. Mas Satanás, muitos creem em Satanás. Né? Por isso eu falo assim, se um cristão não considera, aliás, se alguém diz que é cristão, mas não considera o diabo como se fosse o adversário dele, o inimigo dele, é porque o diabo é o pai dele. Entendeu? Outra coisa é o seguinte, Satanás é o pai da mentira, né? Se alguém mente ou vive mentindo, vive na mentira, automaticamente o diabo é pai dele. Sabe, a pessoa pode falar assim, não, né? Os crentes julgam demais, os pastores são duros demais, julgam demais. A questão não é julgar demais ou subjugar demais. A questão é falar a verdade, né? Porque é impossível alguém dizer que eu amo a Deus, temo a Deus, mas não vive como Deus gostaria que a pessoa vivesse. É impossível alguém dizer que eu amo a Deus, mas vive na mentira. Sabe o que é isso? Mentira não provém de Deus, provém do diabo. Por isso que Satanás, ele não é adversário de Deus. Ele é o nosso adversário, é o nosso inimigo. Como assim? A palavra já diz. A palavra já diz. Tenham cuidado, lá no livro de Pedro, tenham cuidado. Né? Porque Satanás, o vosso adversário, né? Ele anda em derredor. Ele anda em derredor, procurando a quem possa tragar. É isso que diz a palavra. Entende? É isso que diz a palavra. É isso que diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos entender isso, que o diabo, ele é o nosso adversário. Entende uma coisa? Diz assim, 1 Pedro 5:8 fala assim, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, entenda bem, 1 Pedro 5:8 fala assim, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Entende? 9 diz assim, fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrer por um pouco de tempo, o Deus tem por nós um amor sem limite e que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória. Por estarem unidos em Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Então, já falei muitas coisas sobre o diabo, né? O diabo é o nosso adversário. Sabe, querido, Deus não tem adversário. Né? Deus não tem adversário. Deus não tem inimigo. Querido, quem tem adversário é aquele que pode estar na queda ou pode estar na vitória. Agora, Deus nunca pode estar na queda. Ele nunca pode estar na vitória. Porque Ele é o Pai da vitória. Entendeu? Ele é o Pai da vitória. Por isso que eu digo assim, Deus não existe. Porque o que existe pode deixar de existir. Agora, Deus é a própria existência. Eu falo que Deus é a própria existência. Não tenho factos para comprovar, não tenho nada para comprovar, né? Eu conversei com alguém disse assim, alguém perguntou, disse, oi jovem, o que mostra que Deus existe? Eu falei, não, nada que mostra que Ele existe. Só sei dizer que Ele é a própria existência. Tudo existe por causa dEle. Porque a palavra já diz, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo existe por causa dEle. Porque se não fosse Ele, nada de que existe existiria. Né? Por isso que Deus não precisa, né, de ser comprovado se existe ou não. Porque Ele é a própria existência.
Por isso que o poder de Deus não se calcula, porque Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Entende? Então, por isso que nós temos que saber. Então, falando aqui um pouco sobre Satanás e a tentação. Satanás e a tentação. Temos aqui a nossa base bíblica, né, no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13. Né, diz assim: quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Vou repetir mais. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Vou repetir mais. Lucas 4, versículo 13. Diz assim: quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Querido, escuta uma coisa. Aqui a palavra de Deus está falando de uma forma bem clara, né? Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Primeiro vou dizer assim: Jesus Cristo nasceu, viveu, né? Ele cresceu, chegou a certo tempo, ele foi batizado no Rio Jordão, né? No Rio Jordão, ele foi batizado pelo João Batista no Rio Jordão, recebeu o Espírito Santo, e a palavra diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, né? Levou Jesus para o deserto. Chegando lá no deserto, ou seja, foi levado pelo Espírito para ser tentado. Olha só, no 4 fala assim, Lucas 4, 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Queridos, Jesus não foi, sabe, Jesus não foi tentado depois de 40 dias. Ele foi tentado, né, durante, a palavra diz que durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Quer ver? Só depois que o diabo viu, né, ele tentou de várias maneiras. Só depois que viu que Jesus estava com fome, né? Porque fome é algo abstrato, ninguém consegue ver. Mas por causa das ações, o diabo é muito sagaz, muito esperto, é muito inteligente em enxergar. Né? É muito inteligente em enxergar. Ele começou a enxergar, viu? Não, esse cara aqui está com fome, está pegando pedra assim nas mãos, deixa eu falar para ele. Aí vem novamente, começou a falar. Né? Se você é filho de Deus, né? Transforma essa pedra em pão. Sabe, querido, sabe, ele começou a tentar o próprio Jesus. Olha só, se alguém, até depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o diabo se aproximou dele. Agora, imagina você que somente ora 1 minuto, 3 minutos, já está cansado. Imagina só você que nem pelo menos orar 1 minuto por dia não consegue. O que o diabo vai fazer com você? O que o diabo vai fazer? O diabo, ele vai te massacrar pra caramba. Ele vai te massacrar pra valer. Sabe, às vezes eu me pergunto, falo assim, se o próprio Jesus Cristo, ai meu Deus, o próprio Jesus Cristo foi tentado, sabe, durante 40 dias e depois de 40, não sou eu, é a palavra que diz, depois de 40 dias ele teve fome. Diabo mesmo, queridos, alguém que fica 1 dia de jejum, ele carrega um fogo. Alguém que fica 3 dias de jejum é um fogo terrível que ele carrega. Agora imagina alguém que fica 40 dias. Você já parou para pensar em caldeiras e caldeiras de fogo que está a rodear essa pessoa? Mas Satanás chegou. Sabe por quê? Pela permissão do Espírito Santo. Por isso que às vezes você é tentado, né? Porque Deus às vezes, ou seja, deixa eu ser bem claro. Às vezes Deus permite o diabo te tentar você, para Deus te ver como você está. Por isso eu falo assim, que Deus, ele testa, né? Satanás, ele tenta. Qual a diferença entre teste e tentação? Ser testado e ser tentado. Teste. O professor faz teste, né, dá aos alunos. Quando um professor, né, seja na faculdade, na escola, quando um professor dá teste para os alunos, não é para eles reprovarem. Esse teste
é para ver se na verdade, né, o que eles aprenderam durante o semestre, durante o trimestre, durante o ano, né, se eles conseguiram fixar alguma coisa, se entenderam, se têm algum conhecimento, né, se adquiriram alguma coisa, né, eles vão fazer aquele teste. Agora cabe ao aluno, ao estudante, se vai reprovar ou se vai ser aprovado. Então, teste é para ser reprovado e é para ser aprovado. Teste é para ser reprovado, né? Aliás, teste é para ver se você vai reprovar ou vai aprovar. É mais ou menos assim. Agora, tentação é para você cair. Eu posso dizer que tentação somente vem com um e único objetivo. Tentação é para você cair mesmo. É para você cair. Agora, teste não é para você cair. Teste é para as pessoas te ver até que ponto você quer chegar, até que ponto você conseguiu entender, até que ponto você está pronto. Entende? Então, teste é para isso. Teste é para isso. Agora, tentação é para você cair, meu querido. Por isso que o diabo nunca testa ninguém. O diabo tenta. Quem testa é Deus. Deus testou. Estou a falar muita coisa, já estou a fugir do meu tema aqui. Né? Deus prometeu a Abraão que a tua família vai ser bendita, a tua família vai ser bendita, né? Vai ser como a areia do mar, né? Vai ser como a areia do mar, vai ser como as estrelas do céu, né? Deus prometeu, mas Deus não disse que eu vou te testar para isso se concretizar. Razão pela qual no Gênesis 22, né, Deus ele fala para Abraão, Abraão, pega teu filho Isaque, a quem você ama, vai no Monte Moriá, chega lá, sacrifica ele para mim, mata ele. Sabe o que é isso? Teste. Pastor, por que isso é considerado como teste? Porque Deus não queria que Abraão matasse, só queria ver até que ponto ele poderia fazer. Entendeu? Era para ver até que ponto. Agora, se Abraão falasse assim, não, Senhor, já sou velho, né? Tive muito tempo para ter esse filho, não posso fazer isso. Você sabe o que aconteceria? Deus podia falar assim, tá bom, já que você não quer conter o filho, eu te prometi que você seria isso. Como você negou com seu filho, a promessa não vai se cumprir. Sabe o que é isso? Quem não é testado não pode ser confiado. Quem não é testado não pode ser confiado. É por isso que se você quer confiar em alguém, lhe testa. Lhe testa primeiro para você ver. Lá na África, né? Digo Moçambique, né? Em alguns lugares, alguns homens, né? Alguns homens ou familiares, né? Quando querem casar, né? Alguém, né? Quando querem casar, ou seja, alguns maridos, né? Né? Quando querem confiar, né? Fielmente a sua esposa, sabe o que eles fazem? Naquele momento, né? Quando vem em casa, né? Fazer limpeza, né? Às vezes varrer, cozinhar, às vezes lavar roupa, né? O que maridos fazem? Pega algumas moedas, né? Algumas moedas, notas, aí coloca no bolso de calça, né? No bolso das roupas, entrega para ela lavar. Ela pega aquela roupa, começa aqui, lava. Depois tudo seca a roupa, passa a roupa, né? Engoma, né? Depois entrega a roupa. E se ela entregar roupa mais aquelas moedas ou aquele dinheiro que aquele homem colocou aí essa mulher está pronta para ser casada. Está pronta, é boa, é perfeita para ser casada. Se entregar tudo como está. Agora, se somente entregar a roupa e aquelas moedas, aquelas notas não entregar, o homem logo vai ficar a saber que tipo de mulher ele está para levar para a vida dele. Que tipo de esposa ele está para levar na casa dele. Entende? É mais ou menos assim como funciona. Por quê? Quem não é testado não pode ser confiado. Foi isso que Deus fez com Abraão. Por isso que Abraão entregou o filho dele. Queria matar. Deus disse, Abraão, não mate o menino. Eu consegui ver que você, teu único filho que eu te pedi, não me negaste. A partir de hoje, você vai ser pai de multidões, pai das nações. A tua família vai ser bendita. Só assim que Deus confiou grandes coisas para Abraão, porque ele foi fiel nas pequenas coisas e Deus lhe confiou as grandes coisas. Por isso que para Deus te dar grandes coisas, às vezes ele te testa com as pequenas coisas que você tem.
Se você reprova nesse teste, às vezes coisas grandes não acontecem em tua vida porque você foi testado e você reprovou nas pequenas coisas. E Deus não vai te colocar nas grandes coisas. Por isso eu falo assim, se você quer um casamento brilhante, aprenda a admirar o casamento do outro. Nunca fale mal do casamento do outro. Nunca fale mal do casamento do outro. Se você quer, né, ser casado, nunca fale mal do marido do outro. Entendeu? Então, faça isso mesmo. Faça isso. Voltando aqui, então, Deus testa, Satanás tenta. Sabe o que Satanás fez com Jó? Jó não foi testado, Jó foi tentado. Quem foi testado foi Abraão. Agora, Jó não foi testado, Jó foi tentado. Deus já sabia que Jó não podia cair. Deus já sabia. Por isso disse, capeta, seu bruxo, seu capeta, seu maldito, seu malvado, vai lá e tenta de várias maneiras que você quiser, mas não toque no corpo dele. Jó foi e tentou de várias maneiras, não teve êxito nem sucesso. Voltou, disse, tem que me dar mais outra coisa para eu tentar novamente. Lhe deu o corpo dele, tentou, nada, não deu certo. Sabe o que aconteceu? Jó resistiu à tentação. O que aconteceu? Deus lhe deu a dupla honra, a dupla porção. Teve 2 vezes, teve em dobro o que ele perdeu. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Precisamos entender. Então, voltando aqui, glórias a Deus. Voltando. A palavra diz que Jesus Cristo foi levado para o deserto para ser tentado, né, pelo Satanás. Né? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ele ser tentado. Satanás, a palavra cita 3 tentações. Se você é filho de Deus, transforma pedra em pão. Daí ele levou, se você me adorar, vou te dar não sei o que, esse reino. Né? E se você é filho de Deus, lança-te aqui, porque a palavra já diz que Deus, né, que o teu Pai mandará anjo para te guardar, para você não cair. Isso que questão de coisas. 3. Mas nós conseguimos entender aqui que o próprio Jesus, né? Conseguimos entender aqui a palavra a falar algo muito importante. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Se Satanás tentasse Jesus 3 vezes, né? Aqui estaria escrito. Né? Fala de 3 vezes, né? Quase 3 tipos, 3 maneiras que a Bíblia cita. Porque se a Bíblia citasse tudo, todo tipo de tentação, né? Existe coisa que Jesus passou, não está escrito. Existe coisa que Jesus falou, Jesus fez, mas não está escrito. Não está escrito, né? Não está escrito. Só para não te deixar na dúvida, deixa eu abrir mais a palavra. Eu gosto muito de falar tudo na base da palavra, só para te fazer entender aqui, para não ficar nas minhas palavras persuasivas, né? Porque não é minha missão convencer ninguém. Mas escuta só para você ter uma ideia. João 21, 25. João 21, 25, diga assim. João 21, 25, diga assim. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Entenda isso. 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 Tem coisa que Jesus fez, Jesus passou, Jesus falou. Tem milagres que Jesus fez, mas não está escrito. Porque se tudo fosse escrito, queridos, eu digo que nem o mundo inteiro não caberia os livros. Né? Deus é tão maravilhoso que resumiu algumas coisas, queridos. Né? Então, por isso que vamos entender. Por isso que tem coisa que acontece hoje em dia. As pessoas falam, mas isso não está na Bíblia. Não tem na Bíblia, querido. Nem tudo está na Bíblia. Até na própria Bíblia tem coisas que aconteceram aqui no mundo, mas não está escrito na Bíblia. Entendeu? Você pode ler aqui na Bíblia, você vai encontrar que aquelas águas, né? Aquelas águas, no tempo de Eliseu, aquelas águas, né? Aquelas águas que não se bebiam, né? Tinha morte, não sei o que, cheio de coisas. Né? A palavra diz como? Aquelas águas eram salgadas, não dava para beber, naquela terra tudo que se plantava não dava certo. Mas o profeta Eliseu, olha só, o profeta Eliseu pediu sal para colocar na água salgada para que a situação... Queridos, é loucura.
A palavra diz que aquelas águas não se bebiam, eram salgadas. Mas o profeta Eliseu pediu sal, pediu sal para jogar na água salgada, para que a água salgada se tornasse doce. Entendeu? Agora você consegue entender quando um pastor fala, né, traz água, quer orar para essa água, vai entrar virtude e você ficará curado. Pessoas criticam, não existe isso. É antibíblico. Queridos, misericórdia de vocês que pensam assim. Eu não estou a dizer que sou a favor da água ungida, né? Tem que pegar água, vender, não sou a favor disso. Cada um tem que trazer a água dele ou pegar a água dele, eu orar, né? Aí vai ter virtude do Espírito Santo na água. Aí sim, eu sou a favor, né? Porque Eliseu não vendeu sal, mas ele pediu sal e jogou na água e a água ficou doce. E isso até hoje existe, essa dimensão espiritual até hoje existe, entendeu? É mais ou menos assim. Muitos criticam as coisas por não saberem. Mas voltando no meu tema, Satanás e a tentação. Querido, Satanás nos tenta de várias maneiras. Satanás nos tenta em todo momento. Seja vigilante, como diz 1 Pedro 5,8. Seja vigilante, porque o diabo está a andar em derredor, procurando um por um que possa devorar. O diabo está a devorar famílias, casamentos, lares, negócios, projetos, filhos. O diabo está a destruir. Queridos, está a destruir. Como que o diabo faz, né? Como que o diabo faz para tentar os cristãos, para combater os cristãos? Eu já falei várias vezes sobre esse tema, né? Mas não quero falar sobre isso. Mas temos que estar atento às tentações do diabo. Primeira coisa, nós temos que manter sempre o temor a Deus. Por quê? Quem não tem temor a Deus, quando o diabo te tenta várias vezes para alguém perder o temor a Deus. Quando você perde o temor a Deus, você não vai ter medo mais do pecado. É uma das coisas que é uma luta que muitos pastores estão a passar, muitos cristãos estão a passar. E o mais engraçado é que o diabo não tenta aquele que já é dele. O diabo tenta aquele que ele precisa, aquele que ele mais deseja. O diabo tenta esse mesmo. Queridos, o negócio é tão sério, que até fico imaginando, meu Deus. Mas o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Precisamos ter cautela disso, certo? Então, precisamos ter cautela dessas coisas. Satanás, ele existe, ele é real, ele está a tentar, ele envia seus demônios. Demônios é mais ou menos anjos caídos. Demônios são anjos caídos, né? Ele envia, e são vários que estão a combater, estão a deixar cair vários homens de Deus, vários cristãos, estão a afundar. Muitas religiões falsas que eles estão a criar para levar multidões para o inferno. Muitas coisas que eles estão a criar, né, para levar muitos ao pecado. Mas cabe a mim e a você ser vigilante. Cabe a mim e a você ser vigilante. Cabe a mim e a você ser vigilante. Para resistirmos às tentações do diabo. Jó foi tentado, resistiu. Querido, Jesus Cristo ele está a voltar para levar uma igreja, a sua igreja. Jesus não está a vir levar uma igreja qualquer. Jesus está a vir levar uma igreja perseverante. Por isso ele diz como aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo. Arrebatamento é para pessoas que perseveraram, independentemente das circunstâncias ou não. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É fácil? Não, não é fácil. Jesus não disse que seria fácil, mas ele disse que pela perseverança, persistência, pela coragem, pela firmeza,
vai valer a pena. Vai valer a pena. Então nós precisamos estar firmes. O próprio Jesus foi tentado. O exemplo está aqui, foi tentado. Jesus foi tentado mais que nós, queridos. Foi tentado mais que nós. A palavra no livro de Isaías diz que ele é homem de dor. Jesus sabe o que é sofrer, sabe o que é passar fome, sabe o que é passar sede, sabe o que é passar necessidade, sabe o que é nudez, ele sabe. Entende? Não foi por acaso que ele chorou. A palavra diz que Jesus Cristo chorou lá no livro de João 11. Ele chorou, sabe por quê? Jesus chorou não por causa de medo. Jesus chorou por ver o que o pecado fazia na humanidade, por ver a consequência da desobediência. Jesus não fez morte, Deus não criou morte. A morte veio por causa de que o homem desobedeceu a Deus. Foram as coisas que levaram Jesus a chorar. Tem um dia que eu estava a orar, né, perguntando, mas Deus, por que Jesus Cristo teve que chorar? Eu não tinha entendimento. Né? Mas um dia, eu lendo a palavra, né, Deus ele ministrou muito forte no meu coração, que o meu filho, ele chorou por causa disso. Deixa eu te mostrar aqui. 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 Romanos 5:12. Diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Entende? Então foi isso. Foi isso. Quando falamos de morte, não somente morte física, também morte espiritual. Não somente morte espiritual, morte eterna, queridos. Há muita diferença entre morte física, morte eterna, morte espiritual. Morte eterna são os que vão ser lançados no lago do fogo. Morte espiritual são pessoas que estão na igreja, mas não têm comunhão com Deus, morreram. São pessoas que estão na igreja, né, mas não oram, não jejuam, não meditam, morreram espiritualmente. Agora, morte física é essa. O corpo morre, né? Aí pegamos, colocamos no morgue, na casa mortuária, velamos, depois sepultamos. É a morte física. A morte mais perigosa não é, sabe? Jesus não estava a chorar, né, por causa da morte, não estava a chorar só por causa da morte física de Lázaro. Estava a chorar por causa de outras mortes. Outro tipo de morte, morte eterna, morte física, morte espiritual. O que o pecado fazia? Fome, né? Não havia fome na Bíblia. Você vai ver que antes da queda do homem não havia palavra sorte, não havia palavra fome, não havia palavra morte. Deus somente falou, se vocês comerem, vai haver morte, né? Vai haver morte. Você vai ver que Jesus Cristo, o Deus, não falou a palavra morte. Não falou a palavra morte quando estava a sentenciar o homem, porque ele já havia falado. No dia que vocês comerem, vão morrer. Vão morrer. Já falou. Por isso que quando ele começou a sentir que, serpente maldita, você vai andar e vai comer o pó, vai andar com seu ventre. Homem, você vai ter que soar tudo mais, né? Aí falou para a mulher, vai ter dores, sabe? Antes disso não havia a palavra dor, não tinha necessidade de falar aqui dores. Dá para ver que não havia doença, não havia sofrimento. Aí o homem foi sentenciado ao sofrimento, tem que soar, né? Tem que soar. Por isso que hoje é assim, mulher quer unha, quer cabelo, né? Quer bolsa, quer aquilo. O homem tem que soar. Entendeu? Então fomos sentenciados por causa disso. Mas antes disso não havia aquilo. Jesus estava a chorar. Por quê? Por causa do antes e por causa do depois. Jesus ele viu o antes e viu o depois do homem. Ele viu, ai meu Deus, começou a chorar. Começou a chorar. E tem algo muito forte que Deus falou, né, comigo, né, que está no Salmos 81. Querido, sabe, é algo incrível que Jesus falou no Salmos 81. Meu Deus, é algo forte. 13, diz assim, no 13. Diz assim, diz assim, 11. Mas o meu povo não me quis, o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu.
Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que o meu povo me ouvisse? Sabe, veja só isso, escuta isso. No 13 diz assim, Salmo 81, 13. Como gostaria que meu povo me ouvisse? Que o povo de Israel me obedecesse? Eu derrotaria logo seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. 15. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Ah, queridos, é algo incrível que Deus tem falado, que Deus tem feito. Por isso vamos estar firmes, vamos obedecer mais a voz de Deus, vamos caminhar nos caminhos do Senhor, vamos caminhar na presença de Deus, vamos ser firmes, vamos ser fortes, vamos ser valentes, vamos lutar o máximo possível. Jesus Christ, aleluia. Oh meu Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos ser firmes, queridos. Às vezes feiticeiros te atacam muito e você não consegue resistir. É porque falta de obediência à voz de Deus. Queridos, não há feitiçaria que resiste o poder de Deus. Não há macumbaria. Não há bruxaria que é mais poderoso que o poder de Deus. Não há ocultismo. Não há ritual que é mais forte do que o Deus forte El Shaddai. Não há. Não existe. Vamos ser firmes, queridos. Satanás vai tentar. Satanás, ele está a tentar. Eu vou dizer uma coisa. O diabo, Satanás, dá preguiça ao homem. Queridos, o diabo é o pai da mentira. Mas quando ele vem para te derrubar, nunca vem com a mentira. Lá na igreja, né, lá em Moçambique, tem uma música, né, que anda assim, Satana, asabuera nenga mundo adidi, né? Que significa que o diabo, ele vê como boa pessoa. O diabo aparece como bonzinho, né? O diabo aparece bem carinhoso, né? Atencioso, né? Assim mesmo, bem gostoso, né? Gente boa, né? Show de bola. Ele aparece assim mesmo, Satanás. Né? É uma das músicas que é cantado lá em Moçambique. Satana, asabuera nenga mundo adidi. Tipo, Satanás, ele vem como gente boa. Queridos, se Satanás aparecesse diante de Eva, né? Não está escrito, mas deixa eu falar uma coisa. Se Satanás aparecesse diante de Eva e falar assim: oh mulher, come essa fruta aí para vocês morrerem. Come essa fruta aí para vocês morrerem, porque Deus disse isso, né? Que vocês vão morrer, né? Aí Eva falasse: sim, falou isso. Disse: ah, tá bom. Agora come para você morrer. Eva não podia comer. Só que o diabo ele veio e falou: oh Eva, é verdade que Deus disse para vocês não comerem a fruta, né? Essa fruta. Você sabe que coisa? O que Eva respondeu? Disse sim, disse que não podemos comer e nem tocar. Aí serpente continuou: ah, mulher, não sabe nada, inocente. Deus falou aquilo porque ele sabe. Quando vocês comerem, vão ficar como ele. Vão saber o bem e o mal. Aí Eva disse: uau! Uau! Afinal é isso. Ok, aí ele comeu. Vocês sabem por que muçulmanos fazem atentado? É porque eles são falados. Quando você morrer no atentado, explodir com o máximo grupo de pessoas, né? Você vai encontrar 90 virgens lá à sua espera, lá no Jannah. Jannah para muçulmanos, para islamismo, Jannah é um lugar onde vai os salvos, Jannah. Aí ele fala: ah, uau, meu Deus. Aí ele faz atentado. Agora, pensa muito bem. Um cara como a mim, eu não faço atentado. Atentado para o quê? Porque eu sei que meu Deus é o dono da vida. Ele me dá, ele vai tirar. Nem atentado, nem homicídio, nem suicídio, nem nada vai tirar a minha vida. Entende? É assim. Por isso, querido, vou encerrar a minha live. Tenho um compromisso agora para fazer aqui. Deus abençoe vocês. Mas saiba que Satanás existe e a tentação é real. Resista às tentações, resista.
Não é fácil, mas resista. Insista, persista e nunca desista. Que a mão poderosa de Deus esteja com a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.